Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Ontem eu até fiz uma crítica, né? Ainda remoendo a alteração que o Ceni fez contra o Cruzeiro. Ontem eu fiz uma crítica ao Leonardo Galbis, né? Já trazendo um pouco do assunto do Sub-20, que para mim ontem ele fez cosplay de Rogério Ceni contra o Cruzeiro. Né? Ele inventou uma alteração no intervalo do jogo ali que acabou com o jogo do Bahia, na minha opinião. Né? Quem assistiu o jogo ontem do Sub-20 viu que, apesar do Bahia ter saído perdendo o primeiro tempo por 1-0 para o Ceará, o Bahia foi melhor do que o Ceará. O Bahia teve várias oportunidades de gol no primeiro tempo. Né? O Bahia foi um time mais equilibrado. Aí, no intervalo do jogo, o que é que o Leonardo Galbis faz? Ele tira o Del e coloca o Juninho. Até aí tudo bem, 6 por meia dúzia. Eu não teria tirado o Del tão cedo, mas ele tirou. E aí a opinião dele ali, enfim, foi um critério dele. Não sei se o Del sentiu alguma coisa, né? Enfim, mas ele optou por colocar o Juninho. E aí, para mim, a alteração que ele se equivoca é: o Bahia deu 2-1 no jogo da ida, velho. Tava tomando 1-0 no jogo da volta, jogando melhor. O Bahia estava mais perto de empatar o jogo no primeiro tempo do que ele tomar o segundo gol. Aí o que é que ele faz? Ele tira um volante, que é o Pedrinho, coloca mais um jogador de frente, né, que é o Cauê Furquim, e Roger, que estava jogando um pouco mais como um beirada, né, em alguns momentos caindo mais por dentro, mas estava mais adiantado, ele recua a Roger para jogar de meia, e David Martins estava jogando de meia, ele recua para jogar de volante. Então ele mexe em vários setores do campo. Para mim, o Bahia virou um plano de campo depois disso. O segundo tempo do Bahia foi terrível. Terrível. Os jogadores que estavam ali equilibrados, encaixados, simplesmente se desconectaram totalmente, né? E isso, para mim, teve um papel fundamental no triunfo e no título do Ceará da Copa do Nordeste Sub-20, né? Então, claro, eu não estou aqui pessoalizando necessariamente a perda do título do Leonardo Galbis, mas para mim ele fez uma alteração que desmantelou o time do Bahia. Né? Aí no segundo tempo ele entupiu o time de atacante, começou a mexer, né, para tentar empatar o jogo, para tentar diminuir pelo menos o jogo. Para mim, não acho que tenha sido fundamental, quer dizer, terminou sendo, mas para mim o lance do Lian é pênalti. Eu tenho um ângulo aqui, inclusive, que foi postado pelo pessoal do Sou Mais Bahia, que estava em campo, que para mim é assintoso, assim, para mim, tá? Na transmissão, de fato, eu tive a impressão de que ele tinha forçado. Só que tem um ângulo de trás do gol, que aí o jogo de ontem tinha VAR, né? Até onde eu sei tinha VAR. Então era um lance que, no mínimo, o VAR poderia chamar para uma revisão, por exemplo, né? Para poder discutir aquele lance ali do Lian. O juiz estava longe, para mim, estava longe, mal posicionado. Ele dá o cartão amarelo por simulação e fica por isso mesmo. Né? Daqui a pouco eu trago esse lance para o Lula debater, que o Lula até tem mais experiência de arbitragem do que eu, mas para mim, né? E não acho que o Bahia, obviamente, o Bahia poderia até ser campeão se o pênalti acontecesse, a gente poderia ser campeão depois nos pênaltis. Mas o ponto aqui é a atuação do time e a atuação do treinador, que para mim foi muito abaixo, né, do que deveria. Acho que o nosso Sub-20 tem bons jogadores individualmente falando, né? É nítido. O Cauê Furquim, por exemplo, entrou ontem, até acho que prendeu demais a bola. Em alguns momentos ele pode soltar um pouco mais a bola, mas mesmo assim você vê que é um jogador extremamente habilidoso, né, físico, bota na frente, é difícil tirar a bola do Cauê Furquim. Então, individualmente, você vê que o nosso Sub-20 tem boas peças, né? Tem boas peças. Mas eu acho que o trabalho coletivo, pelo menos pelo jogo de ontem, né, e no segundo tempo, foi muito abaixo, Luiz Teres. Foi. Depois a gente comenta mais, assim, tem um segundo ponto do Sub-20, que é em todas as partidas, né? Não é no recorte de ontem, né? Para mim, há um espaçamento muito grande entre as linhas. Né? E isso é uma coisa que me incomoda, porque deve ser um padrão, né, do Sub-15 ao profissional, né? E há um espaçamento muito grande entre as linhas, sobretudo entre a segunda linha e a última linha, a linha defensiva, né? E isso termina colocando a gente em xeque várias vezes. Eu acho que muitas vezes acontece por falta de confiança e indecisão dos jogadores da última linha, né, da linha defensiva, que ou dão um bote errado no momento errado, ou, por exemplo, são cautelosos demais. Então você não tem ali um equilíbrio, você não tem uma sincronia para estar trabalhando esses momentos de pressão e momentos de cautela, que acontece durante o jogo, claro, mas de uma maneira mais síncrona, né? Mais com um coletivo melhor. E esse é um trabalho também do goleiro. E ontem, por exemplo,
no lance da falha, né, que origina o segundo gol, é um pouco disso também, já tinha acontecido, inclusive, dentro da própria partida. Então, e isso é uma coisa que não é do recorte de ontem, é uma coisa que me incomoda já de algum tempo, né, antes mesmo do trabalho do Galbis, né? O Galbis chega no final do ano passado, se não me engano, ao Bahia. Né? Acho que foi isso esse ano. Ele chega em dezembro, eu acho. Ou em Isso, na janeiro. virada. Foi Eu na acho que é no virada, final foi do na ano virada. passado. Mas já vinha desde antes, assim, é uma coisa que precisa melhorar dentro, né, de um trabalho desse que se espera de ter jogando num sistema muito similar. Esse sistema do Bahia jogar precisa de mais proximidade entre as linhas para poder funcionar. Né? A gente sofreu isso muito com o Renato Paiva, por exemplo, né, que não sabia. E a gente sofre muito pouco isso, quase nada, isso com o Rogério Ceni, por exemplo, dentro do profissional desde a chegada dele. A gente tem mais sincronia entre as linhas, né, um trabalho que, sobretudo na fase defensiva, funciona melhor, no pré-pressiona, funciona melhor. E o trabalho, sobretudo do sub-20, né, o sub-17 um pouco menos, mas também eu enxergo, né, esse problema. É uma coisa que é preciso treino, entendo também, é preciso inteligência tática dos jogadores para poder fazer, e esses jogadores não estão ainda maturando essa inteligência tática, né? Mas é uma coisa que precisa melhorar para além também do recorte específico do jogo de ontem, das substituições que enfraqueceram o time, né? No momento o Bahia fez um primeiro tempo superior ao time do Ceará, né? Tomou o gol num lance específico de pênalti. O Ceará não abdicou de jogar, é bom dizer isso, né? O Ceará não jogou. O Ceará precisava do resultado, mas não abdicou a hora nenhuma de uma estratégia montada para poder fazer seus gols. Fez seus gols, o Bahia não teve competência. E, na verdade, nessas substituições, terminou sendo incompetente para poder manter um nível superior como estava, ou como foi no primeiro tempo em relação ao Ceará. É isso. O ângulo que eu falei, Lula, é esse aqui, ó. Não sei se vai dar para ver claramente, mas é esse aqui o ângulo, ó. Lian dá a pedalada, leva e há um toque na coxa do Lian. Por esse ângulo, para mim, fica mais claro o toque do que o ângulo da TV. No ângulo da TV, eu achei que ele tinha dado uma forçada. Mas por esse ângulo, é porque, infelizmente, aqui pelo Instagram, eu não consigo botar em câmera lenta, né? O lance. E nem parar. Mas eu vou tentar. Na verdade, parar acho que eu consigo. Mas câmera lenta, eu queria botar em câmera lenta esse lance aqui. Mas, para mim, é um toque, assim, claro. O zagueiro do Ceará, em momento nenhum, ele toca na bola. Em momento nenhum, ele disputa a bola, né? Ele tenta dar o bote, ele erra o bote e a perna esquerda do jogador do Ceará toca na perna direita do Lian, né? Ele pode ter valorizado, né? Ele pode ter ali feito o movimento plástico, né? Mas o toque existiu. E aí, acho que é um lance que o VAR... Aí, eu não sei se a gente vai conseguir ver. Vou tentar pausar na hora que há o toque, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó. Agora, ó. A perna esquerda do jogador do Ceará, ó, agora. Ele, nesse momento, o Lian, como eu mostrei, né? O jogador toca na perna direita do Lian, que ele não toca na bola, né? E ele toca na perna direita do Lian. Como eu disse, o Lian forçou um pouco, né? Mas ao toque. Aí resta saber se o juiz poderia ter sido chamado ou não. Enfim, é um lance polêmico. Mas eu não acho que o Bahia perdeu por isso especificamente. Eu acho que o jogo do Bahia, principalmente no segundo tempo, foi muito ruim e muito por conta, né, da mexida equivocadíssima do Leonardo Galvez. Acho que ele se precipitou. Né? Ele não precisava ter aberto o time da maneira que ele abriu. O jogo estava controlado mesmo naquele momento atrás. Exato. Naquele momento. Naquele momento não pedia aquilo. Não era necessário. Né? Se faltasse 20 minutos, Lula, 20 minutos e o Bahia tivesse mandando 2-0, beleza, cabia aquela alteração. Mas o jogo ainda faltavam 45, o Bahia esteve melhor o primeiro tempo inteiro. No primeiro tempo, o Ceará só teve o pênalti. Só teve isso. Os caras não chutaram a bola no gol, pô. O Bahia foi muito melhor do que o Ceará no primeiro tempo. E aí ele pega e faz uma alteração como se o Bahia estivesse perdendo por 2 ou 3 gols. E na verdade o jogo estava 1-0 com o Bahia melhor. E o jogo 1-0 pro Ceará era pênalti. Ainda tinha ali a condição de você disputar. Então é um jogo de Copa, né? Não é um jogo de pontos corridos que se tem que ir por tudo ou nada dentro do mesmo jogo. Calma. Né? Os pênaltis ainda era uma fase que a gente poderia ganhar o jogo, ganhar a competição. E aí acho que ele se precipitou, né, Lu? Exato. Foi antes do momento devido
com o resultado, com a maneira que o Bahia vem jogando. Eu tenho essa impressão também, ainda que o Furquim tenha entrado bem na partida. Assim, não foi o Furquim, né? Foi as mexidas, né? Em muitos, como você bem colocou, né? Em muitos setores do time. Terminou ajustando vários jogadores e esses jogadores não deram conta de jogar nas funções, né? Bagunçou o coletivo, se não a linguagem mais clara, bagunçou o coletivo do Bahia, né? E isso deu de fato um problema. Velho, olhando por essa imagem aí, eu acho que torna-se passível de dar o pênalti, né? Não dá para ver a câmera lenta, por exemplo, mas eu ainda enxergo que ele começa a cair antes, né? Ele dá uma forçada. Isso induz também, ajuda a induzir a interpretação do lance, né? Termina sendo um lance interpretativo, né? E aí eu não tenho como botar na conta da arbitragem isso não, mesmo com tem VAR, né? O jogo teve VAR. Eu não tenho como colocar isso na conta da arbitragem, não. Assim, não assim, esse lance, esse ângulo dá a possibilidade da gente interpretar do jeito que você interpretou, Leiro, de fato, mas ele continua dando a possibilidade da interpretação do árbitro, que foi de simulação, porque de fato também o Lian, ele dá uma forçada para aquilo acontecer, né? Espera o contato e o contato veio. Mais ou menos isso. Só que assim, ele não esperou tanto o contato, né? Ele deu uma forçadinha no contato, começou a se atirar até um pouco antes de receber a carga. É passível a interpretação de leitura de pênalti, sim, mas também é passível a interpretação de leitura de não pênalti, ainda mais com os outros ângulos, né, etc. Então, eu não consigo jogar isso na conta da arbitragem, não. Ontem eu dei uma opinião que foi polêmica, e aí algumas pessoas elas têm uma... Eu vou até falar sobre isso rapidinho, Lu, pedir desculpa aqui pelo tempo que eu vou tomar, mas acho que é importante me posicionar em relação a isso. Ontem saiu um vídeo, né? Não sei se você chegou a ter acesso a esse vídeo de um torcedor. Eu não vou passar o vídeo aqui, até em respeito à torcida. Pronto. Eu não vou passar o vídeo porque a torcida emitiu uma nota oficial dizendo que aquele torcedor nem faz parte da torcida. Ele adquiriu a camisa da Força Cristã, né, que é uma torcida que o Bahia tem, por ser amigo lá da galera, amigo de amigo e tal, mas não é um cara que, né, que está debruçado nos valores que a torcida prega, digamos assim. Né? E aí eles pediram, inclusive, para a página Bahia Mil Grau apagar o vídeo, né, para não repercutir ainda mais aquele vídeo, que para eles não foi uma questão honrosa, foi uma questão que, né, mexeu com os ideais da torcida e tal, então na cabeça deles, né, não era legal propagar. Então, em respeito a eles, eu não vou trazer o vídeo aqui, mas eu certamente vocês devem ter visto esse vídeo aí nas redes sociais, né, de um torcedor bradando ali, né, ao final do jogo do Sub-20. Aí eu fiz um comentário no Instagram, né, do Bahia Mil Grau, até não tenho como mostrar até meu comentário, porque a publicação foi apagada, né, então eu não tenho nem como trazer o debate que eu tive ontem. Mas eu falei, né, a grosso modo, em linhas gerais, eu disse que aquele vídeo para mim foi mais constrangedor do que engraçado, né? E que a gente precisava rever, né, alguns torcedores do Bahia, ainda coloquei dessa maneira, né, parte da torcida do Bahia, não estou generalizando, mas que alguns torcedores precisavam evoluir, né, em termos de mentalidade, principalmente num jogo como aquele. Era uma quarta-feira, 3 e pouca da tarde, 4 horas da tarde, né? Sei lá, no horário que foi gravar aquele vídeo, no final do jogo, não sei. Mas era uma quarta-feira. Mais de 5 mil torcedores do Bahia foram para Fonte Nova ontem. Aliás, fantástico, né? Fantástico. Fantástico. Isso mostra para o Bahia também, e aí fica aqui uma alfinetada, que a gente precisa ter mais jogos de sub-20 e do feminino com mais acessibilidade para o público, né? Porque a torcida ontem mostrou, foram 5 mil pessoas na Fonte Nova. Então, se a gente tem, por exemplo, jogos do Sub-20 de Pituaçu, não sei como é que tá essa questão de Pituaçu, sei que não depende do Bahia, né? Essa questão, mas tentar de alguma maneira agilizar isso, né? Politicamente, conversar e tentar trazer isso. Porque, velho, você vê, por exemplo, o jogo do Bahia do feminino, um jogo de Copa do Brasil, de mata-mata, sem Alagoinhas, velho. Distante, né? Sem com a presença, claro, os irmãos de Alagoinhas lá marcaram presença, a embaixada e tal, mas não é a mesma quantidade de torcida que teria, por exemplo, se o jogo fosse na Fonte Nova ou se fosse no Pituaçu.
Então, o que é que eu tô trazendo aqui, né? O que eu quero trazer? O meu comentário foi exatamente esse. A minha aspa foi assim: ó, entendo a decepção pela derrota. Afinal, tem muito amor envolvido. Ou seja, eu tô entendendo que a decepção ela é digna, né? Porque sempre tem algum torcedor que fala assim: então o torcedor não pode se indignar. Pode se indignar. As pessoas estão com um pouco de dificuldade de interpretar o que está sendo colocado. Quando eu digo entendo a decepção pela derrota, está claro e está nítido que eu entendo o sentimento do torcedor e ter visto seu time perder um título, ainda que seja na categoria sub-20. Tá óbvio, está escrito isso literalmente no meu texto. E aí eu coloco, né? Mas esse comportamento, ou seja, eu não estou julgando a pessoa, eu não conheço o cara, o rosto dele, na verdade, nem aparece, ele está de costas no vídeo, né? Esse comportamento, ou seja, o que eu estou julgando é o comportamento dele no recorte e não a pessoa, eu não estou julgando o torcedor, né? Em um jogo do Sub-20, mostra o quanto alguns torcedores ainda precisam evoluir em termos de mentalidade. Eu achei mais constrangedor do que engraçado. Só pode ser resenha. Essa foi minha aspa. Esse foi o meu comentário. E aí, quando eu comento sobre o torcedor, sobre o comportamento de alguns torcedores, né, sobre a maneira que alguns torcedores se portam em determinadas situações na Fonte Nova ou em qualquer lugar que seja, né, em se tratando de Bahia, sempre tem uma parcela, e é uma minoria, mas tem, que vem questionar no sentido de então o torcedor não pode se manifestar. Então você está querendo doutrinar o torcedor do Bahia. Então faz uma cartilha de como torcer. Gente, não é possível que vocês realmente interpretem um comentário como o que eu fiz no sentido de cartilhar ou de doutrinar o torcedor. E da mesma maneira que você, que vai num post meu, falar que eu quero doutrinar o torcedor por emitir uma opinião, você está fazendo a mesma coisa. Pare para pensar. Você está chegando no meu post e está querendo inviabilizar uma opinião minha porque você acha que eu não posso falar sobre o comportamento do torcedor. E aí você quer me doutrinar por conta disso ou você só está dando uma opinião sobre o que eu falei? Então, assim, as pessoas elas podem chegar nas minhas publicações, elas podem vir aqui nas nossas lives, comentar o que elas querem, dar a opinião delas, falar o que elas quiserem. Mas eu não posso falar o que eu penso em relação a determinadas situações porque eu quero doutrinar ou porque eu quero, de alguma maneira, cartilhar o torcedor do Bahia. Primeiro que eu sempre tenho muito cuidado em não generalizar. Tá? A torcida do Bahia é o maior patrimônio desse clube. Eu sou torcedor do Bahia. Eu sou parte do clube nesse sentido. Eu sou parte desse patrimônio que o Bahia tem, bem como vocês. Né? Então, eu queria falar sobre isso porque eu vejo, às vezes, uma movimentação muito grande. Aí, ontem, teve um torcedor no Instagram que falou que eu estava querendo me mostrar superior ou que eu me coloco na posição de superioridade só porque eu disse que eu não concordo com esse comportamento. E que eu acho que torcedores que apresentam esse comportamento deveriam evoluir, né, no sentido de mentalidade. Né? O fato de eu ter essa opinião não me coloca em nada como um ser superior, até porque eu não sou dono da verdade. Agora, da mesma maneira que vocês podem e devem vir aqui nas minhas lives, comentar, falar o que vocês pensam, da mesma maneira que vocês podem chegar nas minhas redes sociais e comentar e debater e falar o que vocês pensam, às vezes, inclusive, muitas vezes, inclusive, de maneira mal educada e grosseira, eu também posso opinar. E o fato de eu trazer a minha opinião ou de eu questionar determinados comportamentos não faz de mim um ser superior, não faz de mim uma pessoa que não tem humildade ou não faz de mim uma pessoa que quer doutrinar a torcida do Bahia. Da mesma maneira que o torcedor tem o direito de fazer o que ele quiser no estádio dentro do limite da civilidade, eu tenho o direito de opinar o que eu achar que eu devo. Vocês não querem, entre aspas, que eu tire o direito do torcedor de falar o que ele quer falar, ou que eu não concorde com determinados comportamentos, mas vocês querem tirar o meu direito de opinar sobre isso. Não concordar ou concordar faz parte do jogo. O que eu não acho legal é esse tipo de comportamento colocando as opiniões de uma maneira radical no sentido de, não, o torcedor agora não pode. Não, o torcedor pode. O torcedor tem todo o direito de se manifestar da maneira que ele bem entender dentro do limite da civilidade. Porém, o mesmo direito que o torcedor tem de se manifestar, eu tenho de opinar e achar errado ou certo. É simples. E aí eu tenho visto uma minoria, às vezes, né, abordando esse tipo de debate dessa maneira. Então o torcedor não pode se manifestar.
torcedor pode e deve se manifestar. Só que existem maneiras e maneiras de se manifestar. Algumas maneiras eu vou concordar, outras maneiras eu vou discordar. Por exemplo, a pessoa chegar e xingar alguém, algum familiar de um torcedor, ele pode fazer isso, né? Poder ele pode. Mas eu vou achar certo isso? Não vou, pô. Então, assim, se eu não concordar com alguma coisa, eu tô querendo inviabilizar o torcedor? Não. Agora, eu tô no meu papel de dar a minha opinião. Simples assim. Não sei, Lula, se você quer falar alguma coisa sobre isso, né? Se você quer arrematar, mas é porque, de fato, tá chato. Né? Eu tenho visto alguns comentários chatos nas redes sociais. Né? Alguns torcedores que não estão sabendo interpretar o mínimo do que está sendo colocado ali, que não estão sabendo interpretar o mínimo do que está sendo escrito ou do que está sendo falado, e sem perceber, né? De alguma maneira estão sendo hipócritas. Porque se você está querendo, de alguma maneira, tolir o meu direito de falar o que eu penso, você não pode, de maneira nenhuma, julgar a minha opinião. Você pode julgar a minha opinião, mas eu não posso julgar um comportamento? Que falta de equilíbrio, né? Ou de régua moral. Que régua moral é essa? Entendeu? Então, para mim, não é legal esse tipo de comportamento. Né? Acho que as pessoas podem e devem opinar sobre qualquer tema. Democracia, liberdade de expressão é isso. Não estou pedindo que ninguém concorde comigo. Né? Vocês têm todo o direito de discordar. A minha opinião, aliás, a opinião de qualquer um aqui, a minha, de Lula, de Fefo, qualquer opinião que vem aqui no canal, ou de qualquer outro influenciador, ela já nasce com pessoas que concordam e com pessoas que discordam. Qualquer opinião já nasce com discordâncias e concordâncias. Né? O mundo tem 8 bilhões de pessoas. A torcida do Bahia são mais de 6 milhões de torcedores. Não tem como a gente falar as mesmas coisas ou ter os mesmos pensamentos, porque somos pessoas diferentes. Então, se você não concorda comigo, velho, debata. Eu não quero que você concorde comigo, não. Eu quero que você, quando discordar, discorde com argumento. Chegue, traga, debata, apresenta dados, estatísticas, ofereça um debate de qualidade. É isso que eu quero. Eu não quero que você concorde comigo, não. Eu quero que, quando você discordar, você debata. Traga argumentos. Né? Mostre por que você não está concordando. Às vezes até você me faz mudar de opinião, pô. Normal. Se você chegar aqui, debater, mostrar argumentos, mostrar estatísticas, mostrar dados, você pode até me fazer mudar de opinião. Porque eu não sou dono da verdade. Agora, a pessoa quer, não, porque você é burro. Ah, você é burro porque você é burro. Porra. Aí fica complicado debater dessa forma. Enfim, é o meu desabafo, né? É o meu posicionamento. Algumas pessoas têm essa dificuldade de interpretar coisas que são claras nas redes sociais. Né? E aí eu queria só trazer essa reflexão, né? Que o torcedor, sim, ele pode se manifestar, dentro do limite da civilidade, ele pode fazer o que ele quiser dentro do estádio, mas assim como o torcedor pode se manifestar, eu também posso discordar de determinado comportamento e vou continuar falando. Doa a quem doer. Eu não sou obrigado a concordar com determinados comportamentos só porque o cara é torcedor. O torcedor, ele não pode ter o salvo-conduto de fazer o que ele bem entender, ou melhor, pode, mas eu posso não concordar, só porque ele é torcedor. Ah, eu vou fazer o que eu quiser porque eu sou torcedor. Não, porra. Eu não faço o que eu quero porque eu sou influenciador, não. Eu não faço o que eu quero porque eu tenho um canal que eu posso falar aqui para 1000 pessoas, não. A gente tem que ter equilíbrio e tem que ter, né, o mínimo de civilidade nos nossos comportamentos. É o que eu penso. Tirar o direito do torcedor de falar o que ele quer falar ou de agir como ele quer agir é se eu chegasse lá e botar sua mordaça na boca do cara. Eu não estou fazendo isso. Agora eu estou discordando do comportamento dele. E vou fazer isso sempre que eu achar necessário. Doa quem doer. Simples assim. Lula, quer completar alguma coisa ou podemos passar de tópico? Concordo muito com você, é isso aí. O nosso pensamento é muito parecido, né, nesse sentido, e de fato, né, um policiamento muito chato, quando a gente está aqui para falar do todo do futebol, não é só do campo, não. Né? Está para falar aqui também, às vezes, de um comportamento individual, às vezes de um comportamento coletivo de torcida. Isso não é ser sommelier de torcida, mas desde que quando a gente fala sobre isso, né, apresenta os motivos de estar falando sobre isso, né, como você bem colocou, não tem problema nenhum, né, e a gente está também pronto para um debate, né, não para colocações sem argumentos, né, às vezes sem pensar 2 vezes no que está escrevendo, mas é por aí. Valeu, velho.
Só para arrematar aqui, que o Vitor botou, você tá com o microfone, Leirão, mas, ô Vitão, eu entendo que nesse momento que eu tô com o microfone, é óbvio que eu tenho, né, estou mais evidenciado aqui. Só que muito dessas situações que eu tô pontuando aqui não tem sido no YouTube, não. Tem sido nas redes sociais. Tem sido no Instagram, tem sido no Twitter. 3 comentários sobre o Sub-20 que eu separei, um superchat e 2 comentários convencionais. Superchat do Thiago Rico, né? Que é membro do canal e mandou pra gente aqui. Olha, na minha opinião, temos bons talentos individuais no Sub-20, mas o conjunto não funciona. Logo, acho que o problema é no comando. Acho que, e não necessariamente no trabalho só do Leonardo Galbis, tá? Mas acho que de uma maneira geral, porque é um problema que já vinha há mais tempo. Eu concordo com você que temos talentos individuais bons no Sub-20. E também uma coisa importante a se falar. Muitos jogadores que estavam em campo ontem, né, com a camisa do Bahia, isso não é uma justificativa, deixando claro. Isso não é justificativa para a perda do título, tá? Até porque o Bahia ganhou o jogo da ida e o Bahia tinha time para poder ganhar o campeonato, independente disso. Mas muitos jogadores que estavam em campo ontem na final contra a equipe do Ceará, né, uma boa parte deles eram jogadores que tinham idade para jogar, inclusive, em categorias inferiores. O próprio Cauê Furquim, por exemplo, que entrou no segundo tempo e acabou com o jogo, ele tem 16 anos. Então é importante que a gente também tenha esse entendimento, tá? As coisas na base, elas são um pouco diferentes de como funciona no profissional, né? O jogador que é titular hoje, daqui a 2 semanas ele já não está performando mais, né? Ele oscilou, ele tem algum problema familiar, ele não tá bem com o pai e a mãe em casa. É diferente, velho, né? O jogador em construção, o jogador quando está evoluindo em termos de maturidade, ele é um jogador muito mais suscetível a interferências externas do que um jogador profissional. O jogador profissional já é suscetível, porque ele é um ser humano. Imagine um garoto de 16, 17 anos, né? Então, é importante que a gente tenha esse entendimento, tá? Mas eu concordo com você, em linhas gerais, viu, Thiagão? Eu acho que o nosso Sub-20 tem ótimos talentos individuais, né? O próprio Sidney, por exemplo, eu acho que é um jogador, o Bahia acabou de renovar o contrato dele, acho que é um jogador que é muito útil, né? Que deve ser aproveitado nos próximos anos. Mas a gente tinha, por exemplo, se Thiago não tivesse machucado, Thiago não jogaria a final do Sub-20, mas Thiago tinha idade para jogar, por exemplo. Fred Lippert, por exemplo, não jogou a final do Sub-20, mas ele poderia jogar, tem 18 anos. Então tem jogadores, por exemplo, que o Bahia, que tem idade para jogar aquela final, que teriam condições de jogar aquela final, mas que, por uma questão já de maturidade maior, de já estar integrado no profissional, não jogaram a final. E aí, óbvio, o Bahia traz jogadores das categorias inferiores para poder enxertar no Sub-20. Né? O Sidney, por exemplo, tem 18 anos. O Sidney tem 18 anos, o Roger Gabriel tem 18 anos. O Cauê Furquim tem 16. Então, tem vários jogadores no time do Bahia ali que são jogadores que têm 16, 17, 18 anos que não necessariamente estão estourando a idade. Né? Então, é importante que a gente tenha esse entendimento também. O Bahia não foi vice-campeão por isso, tá? Antes que alguém justifique, então você está dizendo... Não, não foi por isso. Mas é importante que a gente tenha esse entendimento para fazer uma análise completa dos fatos. Né? Então, concordo com você, em linhas gerais. Acho que a gente tem que trabalhar individualmente esses jogadores, mas, de repente, rever, né, essa questão coletiva, né? Entender por que um conjunto de bons jogadores individualmente não tem funcionado em linhas gerais, né? No sentido coletivo da coisa, Lula. Eu acho, só complementando, eu acho que o projeto de base ele também passa por uma questão de amadurecimento como um todo, né? Ele não é um projeto para resultado de imediato, sobretudo porque não é um projeto para resultado em campo. Os resultados em campo serão consequência, né, da sequência desse projeto. Tá? Sim, a gente não pode deixar de analisar a ação do comando técnico, e sobretudo no recorte específico da partida de ontem, que a gente enxerga um problema. Acho que, como você muito bem colocou, né, a questão de você jogar numa categoria superior com muitos jogadores de uma categoria inferior, isso também ajuda, né, compromete um pouco do jogo coletivo, né, porque não são jogadores que estão ali, às vezes você puxa um para complementar, e às vezes você perde alguns para treinos durante a semana no profissional, etc. Então tudo isso faz parte da composição, é vivido não apenas pelo Bahia, é vivido por outros clubes também, mas o meu ponto é que à medida que esse projeto da base for amadurecendo, né, a gente vai ver isso um pouco menos, e a gente vai ver o conjunto se superar um pouco mais. Tá? Eu acho que isso vai acontecer. O recorte para analisar o trabalho específico do Galbis, para mim, apesar de 8 meses de trabalho, ele é um recorte complicado de ser analisado por conta
desses requisitos que eu coloquei anteriormente. O segundo ponto que eu acho que é o atual estágio em que a gente está, ele é um estágio que está muito mais preocupado com a revelação desses atletas, com o crescimento individual desses atletas e não com o coletivo, mas com o tempo a gente vai estar mais, não apenas mais apto a sentenciar, né? Ou a tecer comentários em relação ao trabalho de fato coletivo diante desses atletas, como também da coordenação geral desse trabalho de base do Bahia, que é um trabalho muito novo, tá? É um trabalho que não deu tanto prosseguimento assim ao que estava sendo feito antes. A gente vai ver até, inclusive, o atual trabalho, boa parte desses atletas que estão sendo fruto, são resultados do trabalho anterior. O trabalho atual, eu aconselho muito, muito a todos verem a entrevista no BahiaCast do coordenador de divisões de base. Acho que é muito importante ver e entender todo o trabalho, porque vai demorar ainda um tempo para a gente poder ter os melhores resultados desse trabalho que está sendo feito. Por enquanto, a gente está vendo resultados apenas de algumas estratégias novas, como, por exemplo, no Sub-20, sobretudo, e atletas que chegam com idade até inferior, mas olhando já para o Sub-20, que são contratações de atletas pagando-se muito dinheiro pela vinda desses atletas, né? Muito dinheiro. O Bahia já investiu somente esse ano, certamente, mais de 30 milhões na contratação de atletas com esse perfil, né? Fora o investimento em termos salariais, né? Está agora renovando o contrato de Sidney, certamente com um salário mais parrudo, né? Então, tudo isso conta, tudo isso é uma estratégia que a gente não via muito lá no passado, tá? Mas a gente só vai ver o resultado disso daqui a um bom tempo. Não acho que a gente vai ver, por exemplo, nem numa janela de 2 anos. É mais para frente, né? O Bahia que passa a trabalhar bastante idades inferiores às idades oficiais, né, de sub-15, que hoje é o ponto mínimo, né? Mas o Bahia trabalha jogadores com 10 anos, né, 9, né, em outras categorias, de outras maneiras, na captação, né, e no monitoramento desses atletas. Isso vai fazer diferença só lá na frente.